Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite à colega vereadora Lidiane, colega Fátima não está presente, está nos representando em Brasília. Boa noite aos funcionários desta casa, ao público aqui presente e também às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de iniciar meu discurso, assim como os meus colegas, acostando aos votos de pesares apresentados. A nossa grande amiga Maria de Orlando Loló, né? Pela qual eu tenho um carinho enorme. Quando estava ali presente, sempre quando ia na padaria, conversava com ela, passava um bom tempo conversando, né? E um abraço fraternal ao amigo Diego, seu filho. Gostaria de me acostar também, os votos de pesar ao amigo Pedro Motorista, né? Que serviu por muito tempo aqui no nosso município, com gratidão. Os votos de pesar ao amigo Geraldo da Santana, que, como foi falado aqui, é uma morte muito trágica e serve de alerta ao nosso município, um assunto que foi bastante nessa sessão, que é a segurança pública do nosso município. É um assunto cobrado da gente, vereador, que somos representantes do povo, cobrado diariamente. A gente tem um contingente de 2 policiais que, indo mais a fundo, em outra audiência pública, nesta casa, não nesta casa, se eu não me engano, foi lá no salão paroquial ainda, conversando com o pessoal, a gente descobriu que os policiais, eles são lotados de patos. Então, se houver um mandado, se houver um chamado para eles, nossa cidade fica desassistida, fica ao léu. Então, é de bastante interesse, né? E o qual copo também que caso seja, né, conseguir dessa reunião com o comandante, que vamos todos os vereadores, que vamos fazer número, que vamos levar essas demandas. Acredito que cada um defende uma localidade, então cada um tem uma dor, tem uma demanda a ser apresentada em questão da segurança pública, que vale também para o requerimento apresentado pelo colega Ricardo Soares. Um fato muito interessante é que logo após a reunião que tivemos quando houveram os assaltos rurais, houve sim, né, um acordo com... esqueci o nome do rapaz, que inclusive é família do nosso funcionário Sérgio, que disse prontidão que iriam ver essas patrulhas rurais e com um tempo depois não houveram mais. Então, os produtores, os moradores rurais, principalmente nesses loteamentos novos, nos cobraram de que não seja só periódica, que seja algo frequente, né? Essa questão de solicitar câmeras é de bastante bom grado para a segurança do pessoal rural. A gente vê em outras cidades a volta da arquitetura hostil. O que é arquitetura hostil? São paredes com caco de vidro, são paredes com fiação exposta para que coíba a ação desses ladrões. Inclusive na escola da Santana a gente teve um roubo. Hoje em dia a gente tem só as telas dos computadores e foram roubados todos os gabinetes, né? A escola do Maracujá, acho que é o vereador Francisco Barbosa Coelho, a parte de geladeira, a parte de fogão, elas são colocadas numa espécie de jalo, um gradeado, para que não haja esse roubo. Então, a população do sítio ela fica bastante assustada, inclusive cobrar justiça por esse caso que houve, cobrar uma investigação maior, um empenho maior da polícia, para que a gente descubra, né, quem foi. Ele estendeu ao vereador um planejamento para que haja uma homenagem, visto que é em frente à casa dela, né? Eu acredito muito que a história da cidade, a história de pessoas que contribuíram bastante para a cidade, tem que ser preservada. Lembro também da história desses 50, o monumento dos 50 anos da cidade, que foi apresentado por meu pai, que foi instalado por meu pai, e que é de bastante zelo da minha autoria de não tirar. É um monumento que ele tinha um xodó muito grande, então estendo ao vereador que caso queira, né, uma homenagem dessa, a gente tem que entrar em planejamento, visto que a gente vai fazer esse acesso ao cemitério municipal novo e é próximo à casa de Dona Socorro. Foi explanado também nessa reunião da PRF um assunto muito importante. Muita gente cobrou, por que a população não foi chamada? Este primeiro momento é para se alinhar ideias. E o segundo momento vai ser de explanação do conhecimento das informações para a população. Vai ser feita uma reunião com os proprietários rurais, proprietários de animais de grande e pequeno porte que transitam, né? Que transitam pela nossa cidade, ocasionando alguns acidentes, causando risco também à vida, à integridade humana. Então, posteriormente, a Polícia Rodoviária Federal ficou de marcar isso e leva um pouco a questão que foi levantada essa sessão, que é a segurança da nossa cidade quanto ao tráfego de veículos em alta velocidade, né? O barulho de motos que têm seus canos adulterados,
a criação de um órgão de trânsito na nossa cidade. Órgão este que vai ter como objetivo trabalhar em cima disso, punir quem realmente está ocasionando, provocando risco aos nossos habitantes. Então, essa reunião foi bastante produtiva, haverão mais, e nessas outras reuniões vai ser estendido o convite e a participação da população. Gostaria de falar também sobre o plantio das palmeiras e as árvores mastros, que embelezam, né, o nosso centro, assim como, em paralelo, foi feito o roço, está sendo feito o roço dessas calçadas, desses matos protuberantes, está sendo feito o corte dessas árvores, né, que estão que estão atrapalhando o tráfego, como foi dito, está sendo feito gradativamente. Salientar que há um planejamento para isso, inclusive solicitei ao prefeito que fosse parado, né, uma parte dessas obras para que eu pudesse deslocar a equipe a uma demanda que foi cobrada aqui, e eu estive presente e pude presenciar que há uma urgência maior, que é o posto médico da Capesa. A gente vai fazer aquele roço, a gente vai tentar aumentar um pouco a calçada, né? Troca de mobília também a gente vai fazer. Então, solicitei ao prefeito que uma parte dessa equipe esteja presente fazendo essa modificação. Parabenizar ele, né, com nossa cidade. Nosso centro é muito chamativo. Nosso mercado de artesanato é muito chamativo. Então, traz economia para a cidade, traz turistas para a nossa cidade. Gostaria de falar também um pouco do que foi cobrado aqui em questão do nosso serviço como vereadores, né? Eu e o colega vereador Segundo apresentamos 2 projetos de leis que se tornaram inconstitucionais. E muita gente questionou o judiciário da Câmara por ter barrado, por gerar custo. E a realidade não é essa. Mas eu gostaria de explanar porque eu próprio, quando entrei nessa casa, não entendia bem os processos administrativos para se requerer uma solicitação, para fazer um projeto de lei, um requerimento. E não é que ele gere custos, é que a iniciativa privada, a iniciativa é exclusiva do Poder Executivo. E quais são essas iniciativas do Poder Executivo? Tudo que está previsto no plano plurianual e tudo que está previsto na LDO. E esses 2 vêm para aprovação nessa casa. Esses 2, nós vereadores podemos questionar, nós podemos indagar, né? Nós podemos, inclusive, mudar. Ele vem para cá, assim como um projeto de lei, passa pelas comissões, passa por a gente pode pedir vista. Não é que a gente é proibido de gerar custos ao município, pois vários projetos aqui que a gente apresenta geram custos, como é a formação dos conselhos municipais, né? Como é o próprio tombamento, transformação de vários eventos em patrimônio cultural, como por exemplo, o meu projeto que apresentei para a proibição de fogos, o projeto que apresentei para a adequação de ruas, perdão, foi pelo vereador Francisco, a adequação de calçadas apresentados por mim. Então, todos os projetos geram custos, apenas não podemos apresentar projetos que são de iniciativa exclusiva do Poder Municipal. São projetos, né, que ferem a criação, estruturação e a atribuição da administração pública. São projetos de regimento jurídico, né? Então, eu só salientar essa questão porque, quando é atacado, somos atacados todos nós. Dizem que os vereadores só aprovam projetos que beneficiem ele. E eu levanto aqui, hoje tivemos mais de 12 requerimentos e nenhum deles beneficia a gente. Todos eles beneficiam o povo, todos eles são de demanda do povo. São de demanda de alguém que chega em mim, que chega no colega vereador Ed Carlos, que chega no vereador da oposição e da situação e cobra, eu tenho uma ideia assim. Então, nenhum deles é apresentado para benefício nosso, é para benefício do povo. Então, em questão de informação, né, e trazer essa verdade à população, posteriormente, os 2 projetos foram apresentados em forma de requerimento e serão sancionados pelo Poder Executivo Municipal. Gostaria de falar também sobre o requerimento que apresentei sobre o programa de cadastro voluntário. Este requerimento visa, né, junto à Secretaria de Educação, cadastrar pessoas que queiram voluntariamente distribuir seus conhecimentos adquiridos. Nossa cidade hoje apresenta filhos naturais que são formados em medicina, engenharia, odontologia, que têm seus cursos práticos em mecânicos, têm seus cursos práticos
em vários âmbitos, corte de cabelo e tudo mais, que querem reverter esses conhecimentos de forma de bom grado à população, que querem apresentar oficinas a essa população de graça. Então, visto que a gente está entrando na era do período integral nas escolas, muitos desses profissionais gostariam de bom grado se voluntariar, a dar palestras, a dar oficinas, a mostrar suas profissões às crianças, aos jovens. Então, esse cadastro seria de bastante importância para se organizar um planejamento melhor, de fazer uns aulões no sábado, como teve uma problemática falada aqui, aulões fora da sala de aula, aulões que pudessem explanar novos horizontes, novos ambientes para esses alunos. Vamos falar um pouco das reclamações e indagações que me foram questionadas. Questão da capela do cemitério. Concordo seriamente, vereador Aldo. Tem que ser feita uma reforma não só na capela, como nas paredes em si, alguns blocos que estão se destacando. Inclusive, foi solicitação minha, né, de que houvesse novamente o curso de mosaico. Se eu não me engano, foi no tempo do meu pai que foi feito um curso de mosaico, e o pessoal que fez parte desse curso foi eles mesmos que fizeram, né? A gente teve uma exposição bastante bonita dessa arte, e que muita gente de outras cidades passavam e perguntavam como foi, como que aconteceu, como que a gente poderia levar para outras cidades este curso, né? Porque a gente poderia reformar, né? E como a parede é bastante extensa, a gente poderia oferecer não só o curso de mosaico, mas como outros cursos, né? Muita gente tem uma visão um pouco preconceituosa sobre a questão da pintura em grafite, mas hoje, se você passa no centro de Patos, inclusive, se eu não me engano, o nome do artista é Roberto Nass, ele faz pinturas incríveis com grafite, pinturas que tratam, né, não só da questão cultural, pinturas coloridas, mas como homenagem a grandes pessoas, né? Inclusive, projeto meu do ano passado, de que todos os prédios públicos que tenham o nome de pessoas grandes no nosso município, ter a sua foto, ter o seu retrato em forma de arte na frente, para que muitas mais pessoas conheçam, né, quem foi certas pessoas que são homenageadas. Sobre a questão do quebra-mola, levarei pessoalmente essa questão ao senhor prefeito, e o mais rápido possível estarei fazendo, né, essa execução desse quebra-mola. Questão da restauração da Praça Frei Damião, estarei em loco também vendo que o que seria melhor para essa restauração. Eu acredito que hoje a cobertura em todos, como é feito, todos de plástico, todos de polímero, não seria benéfica, né, visto que dura pouco tempo. Se vier uma chuva muito forte, ele cai, corre o risco de danificar, cair na cabeça de alguém. Não só aqui, não estou criticando a questão de se ter na Praça Frei Damião. A gente teve também um problema dessa mesma cobertura aqui de frente à Secretaria de Saúde, né? Que tinha assim um toldo na frente, e que essa cobertura era do mesmo material que caiu. A gente vai pensar, vai achar a solução para isso. Questão do esgoto na Rua da Casa de Maria. Vou estar presente fazendo averiguação ao loco. Questão da segurança nas escolas já foi falado. Quanto à questão da pilha do aparelho no PSF2. E essa questão é bastante polêmica, porque há sim no PSF2 outro aparelho de aferição de pressão digital, mas que há também o aparelho de aferição manual nos dois PSFs, né? A gente sabe que ele não precisa de pilha, ele não precisa de nenhum artifício eletrônico para funcionar, né? Então, havia sim um aparelho de medidor de pressão e que poderia ser aferido. Quanto à questão de chamar de invasores, eu não chamei de invasores, eu questionei como foi feita essa visita. Então, pergunto se após a polêmica foi feita uma nova visita ao nosso colega Gabriel. Eu acredito que não foi, né? Uma visita, inclusive, que ele cobra para demonstrar o seu trabalho. O que eu cobrei é o modo operando dessa visita, como você vai visitar, né? De uma forma que respeite também o funcionário, de uma forma que se apresente o que realmente está sendo feito, o que é o trabalho que está sendo feito.
uma forma que eu possa explanar para a população. Questão da creche, estive sim presente e conversei com a diretora Eliane. A gente vai fazer um planejamento e orçamento de toda a reforma dessa creche. Vale salientar que há muitos pontos de patologias escondidos. Inclusive, solicitei ao amigo Josli, né, que fizesse uma fotografia aérea da questão da cobertura, para que posteriormente a gente faça a subida, a gente faça a averiguação. Acredito que a gente tenha que ter uma repartição, né? Porque obras, sim, pode se ocorrer em escola de crianças maiores, mas quando se trata da creche, a gente tem que repartir, a gente não pode executar uma obra num período que haja aula para essas crianças. Sobre a questão que me foi cobrada aqui, sobre as águas pluviais, né? E a vereadora, inclusive, me chamou de machista. Em momento algum eu questionei sua posição como mulher. Apenas cobrei projetos em relação às mulheres, em relação ao âmbito das mulheres. Hoje a gente tem mulheres pioneiras aqui no nosso município, mulheres campeãs, como é o caso que foi homenageado hoje, nossa colega Gabriele Félix, que hoje representa, né, é comandante da Patrulha Maria da Penha. O que é que eu cobro em relação a projetos quanto a isso? Chegar de bom grado em ela, Gabriela, o que é que a gente pode fazer para implementar, né, um dia de alusão a Maria da Penha na nossa cidade? O que é que a gente pode fazer para trazer a delegacia da mulher para fazer um atendimento aqui, né? O que a gente pode fazer para proteger a mulher, para dar mais direitos, para que as mulheres tenham sim um acesso a todos os serviços ofertados ao nosso município? A vereadora fala, mas também me questionou e me feriu no pessoal, me chamou de bajulador, me chamou de má índole e disse que eu não tinha caráter, porque eu cobrei sua presença. Vereadora, eu não cobrei a senhora sair daqui porque tem arma ou tudo mais, eu cobrei sua presença. Se você contar suas faltas na última gestão, eu acredito que vão ser bastante extensas. Nos últimos 4 anos eu faltei uma sessão eu faltei, de todas elas. Então foi isso que foi cobrado. Em momento algum eu fui machista, em momento algum eu questionei sua integridade quanto mulher. A Vossa Excelência fala que eu lhe copiei quanto ao projeto de implementação de aulões para o Enem. Ora, então estamos quites, porque esse projeto de drenagem na rua lá, inclusive, que morava o amigo João de Antônio Vitor, na rua que passa lá, foi um projeto meu do ano passado. Inclusive, o vereador Ed Carlos esteve lá presente quando houve a problemática em frente à casa dele, que teve um buraco lá naquela rua. Na outra sessão, apresentei esse requerimento. Questionando também sobre eu copiar, essa questão de caixinha de perguntas, eu que implementei este ano aqui nesta casa, de forma de trazer o povo, né? De trazer mais a população mais para perto dessas problemáticas. A questão de apresentar sempre, muita gente me questiona por que eu coloco uma frase de impacto nas minhas redes sociais no começo da Câmara. É para trazer essa população. Se você olhar agora, a live tem bastante gente. Acredito que eu e o vereador Ed Carlos temos o maior número de audiência nessa tribuna. Então é isso, eu acredito que sim, pode ser copiado, né? Alguns requerimentos que não foram feitos e que nenhum outro copia, mas se apresenta novas ideias, se implementa, e que não estou questionando que fui copiado, assim como fui, mas que trouxe projetos, executei projetos, não só junto com a prefeitura, mas de parte individual, né? E para terminar, para concluir, nenhum dos vereadores vocês questionam a índole do prefeito, questionam a questão de ele apresentar a sua ideia, mas nenhum de vós agradeceu ao que foi feito aqui, né? E vocês vão dizer, mas você também não agradece. Na outra sessão eu tive aqui e agradeci Terezinha por ter falado com o Severino de Lau. Por que ele não falou do vereador Aldo? O vereador Aldo veio na tribuna agradecer os requerimentos que foram feitos para ele. A limpeza do rosto do postinho da Santana, a limpeza da academia de saúde. Tenho certeza que quando foram feitos a reforma da capela do cemitério, quando for designado algum agente de saúde para a localidade que ele for feito, ele vai vir aqui agradecer. E agradecer é normal, né? A questão da insulina essa semana, que a vereadora disse que ia agradecer em tribuna e não agradeceu, né, vereadora? Que foi rapidinho. Eu estive em contato com o vereador Segundo, inclusive no dia do meu aniversário,
E foi rapidamente, não foi 10 minutos, não, de segundo, pode falar com a Arimatea, já liguei para ele, de prontidão. Não poderei ir, pois é meu aniversário, estou jantando com minha família. A questão de agradecimento, a questão do rosto das ruas também, que foi requerida, agradecer, né? Agradecer a quem faz pelo município, né? Então, senhor presidente, essas questões que eu queria indagar, voltarei no segundo expediente, se for necessário.